colocado uma emenda aí e pediu para que eu apresentasse ela aqui em plenário. Agora, eu estou apresentando a minha emenda, só que eu ainda peço mais um aditivo, diante de alguns outros estudos ainda, que seja incluído um artigo aqui que trate de não cobrar das famílias que estão cadastradas no Bolsa Família por já possuir um programa de incentivo, inclusive na conta de luz, que o valor dos quilowatts são mais baratos. Em contrapartida, minha emenda ela busca aí também dar uma igualdade, que a iluminação pública o valor dela é rateado com aqueles que não pagam, daqueles que não pagam é rateado para aqueles que pagam. E eu acredito que nós devemos buscar igualdade. Se a iluminação pública ela é determinada pelo espaço público ocupado, devemos cobrar, sim, de todos os cidadãos, exceto aquelas famílias carentes que já se encontram em dificuldades para a sobrevivência. E aí nós temos que olhar para os menos favorecidos, e eu não acho justo, eu deixo claro que eu não acho justo as pessoas que têm terrenos, principalmente os loteamentos, aqueles que investem em terrenos para engordar o bolso. Eu mesmo tenho terrenos, terei que pagar caso venha a ser aprovado com a minha emenda, porque eu não acho justo as pessoas que trabalham, que lutam, tenham que pagar energia que beneficia o patrimônio daquelas pessoas talvez sejam mais bem-sucedidas, daquelas pessoas que têm maiores condições. Então, eu acredito que em alguns pontos eu me enquadro, e acredito que nós devemos buscar a igualdade. E quando se diz de 1 a 50 quilowatts que não pagam, eu também fui fazer um estudo, e a maioria deles não são pessoas de baixa renda, não são pessoas mais carentes que consomem de 1 a 50 quilowatts. Então, nós precisamos fazer justiça, nós precisamos ser justos. O município não pode abrir mão da questão de uma contribuição, porque aí tem que se renunciar a alguns investimentos para poder pagar a iluminação pública. Nós devemos estar atentos quanto a esse projeto. É um projeto de muita responsabilidade, só que eu não abrirei mão daquilo que eu acho relevante. Votarei de acordo com a minha proposta e não farei nada para atrapalhar a votação do projeto. Mas eu apresentarei a emenda e terei meu posicionamento, a minha colocação, a forma de votar aquilo que eu defendo perante a sociedade paraisense, que já, assim, há tempos atrás, já foram tão assoladas. Então, eu procurei fazer aqui um percentual que seja de forma justa, que reduza o percentual, que reduza um valor pequeno, mas que reduza o valor da conta de iluminação pública do cidadão. Se nós formos calcular friamente, uma lâmpada às vezes não gasta tudo aquilo que ele paga, e esses são os questionamentos. E é importante que cobre dessas outras faixas para que possa ter essa redução de percentual, porque senão não vejo condições também de reduzir o percentual. Então, aqui eu acredito que estou buscando o mais próximo da igualdade. Talvez não seja aquilo que é necessário para se fazer justiça de forma correta, mas é o mais próximo. Senhor presidente, como o vereador apresentou a emenda, eu acho que o projeto tem que voltar para a comissão agora, né? A comissão não, o vereador tem que esperar o momento dele. O presidente tem que advertir, dizer que primeiro aprova o parecer, depois ele pede vista, aí é direito dele apresentar e os argumentos dele. Primeiro tem que ler a emenda, o plenário aprecia a emenda nossa, depois que passou, aí ele pede vista para poder ele apresentar.
Por favor, lê a emenda que foi apreciada pela comissão. Excelentíssimo senhor presidente, a Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, analisando o projeto de lei complementar número 60, que altera a lei complementar número 2990/2002, que dispõe sobre a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública e da outras providências, propõe a seguinte emenda. Emenda modificativa. O artigo 3º do projeto de lei complementar número 60 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O artigo 4º e parágrafo único da lei complementar de 2990/2002 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, CIP, será calculada mensalmente sobre o valor da tarifa de iluminação pública aplicada pela concessionária de distribuição de energia elétrica ao município, incluindo-se acréscimos ou adições determinadas pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ou outro órgão que vier a substituí-la, devendo ser adotados nos intervalos de consumo indicado nos percentuais correspondentes na tabela a seguir. Consumo mensal quilowatt, até 50, 0%. De 51 a 100, 2,56%. De 101 a 200, 4,35%. De 201 a 300, 5,97%. De 301 a 500, 7,67%. Acima de 500 kW, 10,23%. Assina a emenda Valdir Donizete do Prado, presidente da comissão, vereador Marcos Antônio Vitorino, membro, e vereador Jerônimo Aparecido da Silva, membro. Eu coloco a apreciação do plenário a emenda que foi apresentada. Pela ordem, presidente, pela ordem. Eu gostaria de só esclarecer aos colegas que a nossa emenda está como vem cobrando há 12, 13 anos, viu, vereador Zé Luiz? Nós não estamos alterando nada. No projeto original veio alteração para cobrar mais. Nós retiramos, nós estamos mantendo aquilo que não prejudica o município. Aquilo que o povo já paga há 12, 13 anos. Agora, se vier, tem alguma emenda modificando, é outra, é no pedido de vista do colega. A nossa mantém o que estava sem penalizar ninguém. É aquilo que os contribuintes já recolhem já há 12, 13 anos. Esse é a nossa emenda da comissão. Vereador, eu gostaria, senhor Zé Luiz, de salientar que o seguinte: quem calcula a base de cálculo, quem coloca o valor para calcular o percentual decidido pelo município é a ANEEL. Quem decide se põe 7, se põe 5, se põe 3, se põe 1, se põe 2, se cobra de tal faixa, quantas faixas, é o município, é o Poder Executivo que faz isso. Agora, quem dá autorização somos nós, vereadores, e existem 4 faixas. Inclusive, ontem a Anael soltou uma nota que durante 5 anos ela não cobrará mais bandeira vermelha. Eu fico assim impressionado como que eles prevê que não vai acontecer nenhuma catástrofe, um problema que trata-se da natureza, porque diziam que levariam 5 anos para os níveis de Furnas voltar ao normal. Quando foi o ano passado, em um ano aconteceu isso. Então eu quero dizer o seguinte, ô presidente, eu voto contrário ao parecer. Agora, eu já quero adiantar que eu peço vista de novo, eu devolvo a vista depois, se eu for pertinente, eu devolvo a vista, dispensando dos 7 dias, mas eu peço vista do projeto de novo, porque eu quero deixar claro que o cidadão não será assolado por mim e não será lembrado como a taxa da Copasa por mim, não. Tá? E hoje a postura de vereador, se não for diferente, é por isso que nós somos rejeitados pela sociedade, somos castigados pela sociedade, porque poder público tem que dar condições melhores de vida para a sociedade e infelizmente começa lá de cima até aqui embaixo. Quem paga
Todas as despesas é a classe mais necessitada, é a classe mais pobre. É aquela que não tem condições de pagar plano de saúde, é aquela que não tem condições de pagar uma escola particular, não tem condições de dispensar o direito de ter uma creche para colocar numa escolinha particular. É aquela que não tem o veículo próprio, que precisa de transporte coletivo. Estas pessoas é que devem ser assistidas por nós. E nós temos que deixar que hoje se fala, não já se falam mais em 3 poderes, se falam em 4, porque o próprio governo federal tem titulado que existe 4 poderes hoje: jurídico, Ministério Público, Legislativo e Executivo. Agora, nós somos um poder independente, que temos que fazer o bem para a sociedade, temos que olhar primeiro as dificuldades que o povo está passando. Quando se fala também em iluminação pública, ela é pública. Agora, quantos anos tiveram condições de tocar seus municípios sem cobrar a iluminação pública? Será que a gestão pública piorou a qualidade dela? Será que os gestores públicos talvez sejam mais incompetentes? O que ocorre que hoje que todo o dinheiro que entra no poder público é insuficiente para dar uma estrutura melhor para o município, para o estado, para a federação? O que nós vemos é só corrupção. Chega, gente, nós temos que não passar por cima das coisas igual um rolo compressor, não. Eu não vou atrapalhar, depois, se for preciso, eu voto contrário, não tem problema, vou votar de acordo com a minha consciência, tá? Só que eu quero deixar claro que 2017, se tiver aumento na taxa de iluminação pública, cobrar do vereador José Luiz das Graças, não. Tá? Porque se houver já, no início do ano, reajuste da ANAEL pela a data base dela, de cálculo, já virá com aumento. Porque em maio pagávamos R$ 24,00, agora em outubro paga R$ 29,98. Então, quer dizer, já houve um aumento de R$ 5,00. Então, nós não podemos tapear o povo, não. Tá, coloco... Não, pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Posteriormente, eu vou pedir vista desse projeto, por prazo regimental. Já foi pedido, então só Não, vou... mas a vista vai ter a vista. Senhor presidente, permite, ninguém pediu vista, não é momento. O senhor vai colocar primeiro, depois, quem quiser, pode pedir. Sim. Coloco em votação a emenda apresentada. Os favoráveis como estão, os contrários. O parecer com a emenda que foi lida aqui, né? Os favoráveis como estão, os contrários que se manifestam. Contrário, senhor presidente. Vou estar contra o projeto, contra a emenda. Senhor presidente, eu peço vista e, posteriormente, nós vamos fazer uma audiência pública, trazer a sociedade aqui, trazer o Alexandre para explicar para a sociedade. É assim que tem que ser. Vamos fazer de forma transparente, para a sociedade inteira saber como é que vai ser o projeto. Está concedida a vista o parecer foi aprovado, né, com um voto contrário. E agora conceda a vista... contrário também meu. Mais um? Eu também, senhor presidente. Três votos. Não, senhor presidente, Oi? Em relação a este projeto, eu quero deixar claro que, lógico que alguém pede vista, né, será decidido no futuro e não vou estar mais aqui. Mas, de qualquer maneira, estou aqui hoje e hoje está na pauta. Eu quero deixar claro minha posição. Independente de emenda, com emenda, sem emenda, pode ter emenda de qualquer jeito, eu sou contra. Viu? Sou contra as emendas todas, sou contra o projeto todo. Então, deixa eu registrar isso aqui, tá bom? Vereador. Tá, então, foi empatado 4 votos a 4 e o meu voto também é contrário, então foi rejeitado. A emenda foi rejeitada. Agora eu apresento a minha emenda. É o momento? Tá, aí... Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Vocês observa que vocês rejeitando a emenda tem 17% de aumento que o prefeito mandou. Então vocês não estão preservando o povo, não tem votando 17%. Não, que se esse projeto não for passado, não será cobrado da sociedade, ele será suspenso. Será suspensa a cobrança Eu sem o estou projeto. dizendo a respeito da emenda. Não tem condições de cobrar. E outra, a minha emenda, se Vossa Excelência não viu,
ela dá uma redução de gasto para o cidadão. Ele vai pagar um pouco a menos do que a emenda que foi apresentada pela comissão. Vereador, a sua emenda penaliza quase 7 mil contribuintes que hoje não pagam nada. Se você apresentar essa emenda e ela vier a ser aprovada, ela penaliza quase 7 mil contribuintes. Vossa Excelência... A questão é o seguinte, quem tem terreno nesse loteamento igual Mediterrânea, todos esses loteamentos, quem paga é o povo. E o povo não sabe disso. Quando fica sabendo, fica horrorizado, porque o setor público muitas das vezes esconde do cidadão o que realmente é feito. Não é às claras, transparente para a sociedade. Às vezes ainda quando faz algumas audiências públicas, o que se faz? Não publica um jornal não, porque se publicar um jornal chega na casa de todo mundo. Mas às vezes mal se faz uma propaganda no rádio, a TV dificilmente vai mostrar o que precisa ser mostrado para a sociedade, nem todo mundo tem tempo, mas quando se tem um panfleto ou um jornal, chega na casa, no momento mais apropriado para ele, na hora que ele chegar, tomar um banho, jantar, ele pode ler e procurar saber o que realmente o Poder Executivo e Legislativo está fazendo para o cidadão. Então, direitos têm que ser iguais e, quando a gente tiver que ajudar, tem que ajudar os mais necessitados, aquelas pessoas que não têm condições. Pessoas que têm 30, 40 terrenos utilizando iluminação pública e o mais carente pagando para ele. Será que uma lâmpada gasta R$30? Não gasta. E outra, às vezes ainda de má qualidade, provavelmente seja a lâmpada ou o reator, eu não sou técnico nisso, mas às vezes nem iluminação de boa qualidade tem. Então nós temos que tratar diferente e hoje nós temos que agradecer o Poder Judiciário pela forma que ele tem tratado os políticos no nosso país. Vereador. Senhor presidente, Não, vereador. o Alexandre está aí, será que ele poderia falar alguma coisa sobre a importância ou não desse projeto para o município? Não sei se é possível. Sim, Alexandre, por favor, se O puder projeto aqui está dar com uma vista, esclarecida, agora vai Senhor presidente, ser votado. eu entendo que o projeto está com vista com o vereador Zé Tem Luiz, necessidade. né? E depois do Zé Luiz, o vereador Sérgio também pediu vista regimental. Então, eu não vejo... Eu acho que ouvir o Alexandre, é lógico, né? Vossa Excelência é que define, mas, na verdade, não vai definir, o projeto não deverá andar hoje. Permite só uma colocação, vereador? Eu também acho que vai ter tudo, mas eu acho importante para não ter responsabilidade nossa se perder prazo. Explica, né, o que então, eu acho que a gente poderia ouvir sim o Alexandre, porque ele vai nos esclarecer problema de prazo e o que pode ser de prejuízo para o município. Agora, eu estou muito tranquilo para falar, porque a emenda que nós fez não aumenta nada. Nós mantemos o que era, é o que era. Então, eu acho importante a gente ouvir o Alexandre, sim. Mesmo não aumentando, já é caro. Então, eu acharia que assim, melhor que fosse ele convidado em outra data para estar discutindo. Eu acho, não sei, porque já foi votado. Não, mas... eu só falo para falar de prazo. É da isso que eu importância falo. do projeto ou não para a aprovação É do município no momento. Eu acho que é importante para que todos nós possamos ter conhecimento. Devido à pauta ser grande, mas por favor, Alexandre, dá uma espanada rapidinho para nós então, para que todos fiquem cientes. Bom dia a todos os vereadores, bom dia a todos os presentes aqui. Eu vou ser bem sucinto aqui. O que tem que ser debatido aqui hoje não é a questão de aumentar ou diminuir, é principalmente do que existe hoje de arrecadação com a Prefeitura ser interrompido a partir do ano que vem pelas mudanças que a ANEEL vai promover, né? Ela vai simplesmente extinguir a tarifa na qual a CEMIG tem hoje o convênio com a Prefeitura e a CEMIG simplesmente não vai poder mais arrecadar a taxa de iluminação pública. Então, nós vamos fazer aí, com o que está acontecendo aqui hoje, que houve uma deturpação do que foi apresentado, a CEMIG simplesmente apresentou uma modificação à Prefeitura que ela teria que fazer na tarifa que está baseada na lei antiga, que ela teria que ser alterada
e simplesmente sem alterar em nada as percentuais. Ou seja, se a tarifa ela vai sofrer uma redução ou um aumento no que a ANEEL emite, a adequação dos percentuais não traria prejuízo ao que já acontece hoje. Essa lei já está aí desde 2002, essa cobrança. Então, os percentuais não seriam alterados, ou seja, o que está sendo cobrado, a foto que foi tirada de novembro e dezembro desse ano, comecinho do ano que vem, seria mantida com a modificação do projeto. Não seria penalizado e nem deixaria de cobrar de quem já está cobrando hoje. A importância maior que a CEMIG deu foi porque ela daria uma modificação na lei, permitindo ao poder público no futuro, se quisesse, fazer a cobrança dos terrenos iluminados, os vários lotamentos, principalmente Paraíso, que é uma das cidades da região que a gente mais tem, que isso venha correndo, que são vários lotes, né, sem casa, sem nada, e a pessoa não paga por essa iluminação. Porque, na verdade, a iluminação ela não é cobrada da lâmpada que está na porta da sua casa. A pessoa, para ir do bairro A para o bairro B, deslocando aí 5, 6, 7 quilômetros dentro da cidade, ela passa por uma cidade toda iluminada. Então, a iluminação pública é todo mundo ajudando a gerir a iluminação do município inteiro, independente de ser avenida sem terreno, com terreno. Então, na verdade, quando a gente apresentou esse projeto, é justamente para evitar o colapso da prefeitura. A prefeitura, gente, com a arrecadação que ela tem hoje da CIP, e com a gestão que veio tendo aí, ela chegou a acumular agora, até o final do ano, R$1 milhão em débito. Tanto é que a gente está com outro projeto aí, que precisa ser aprovado, para que a CEMIG possa parcelar a dívida. Caso contrário, será feito corte da sede da prefeitura a partir da semana que vem. Então, a situação é muito mais grave do que vocês estão querendo fazer, às vezes, aqui com um jogo de política em cima. Eu só gostaria de interromper um minutinho, aproveitar o momento que você disse, que isso tudo que tem acontecido, se não tivesse soltado as rédeas à vontade para o prefeito anterior, isso não estava acontecendo, porque deixou a rédea solta para ele, ele governou a cidade da forma que bem quis. E outra coisa, é importante que nós sejamos justos, até porque nossa cidade, hoje a quantidade de terrenos, de loteamentos que ela tem, é uma coisa fabulosa. Porque nesses loteamentos corre-se muito dinheiro. São pessoas poderosas que fazem esses loteamentos. E esses loteamentos são discutidos em setores da prefeitura para o desenvolvimento da cidade. E, infelizmente, nossa cidade tem deixado a desejar esses planejamentos que têm sido feitos. E há já empresários esperando o início do ano para dar-se início a mais loteamentos. Já tem um que já será de 800 e poucos lotes. Então, quer dizer, cada dia a conta vai ficar mais alta. Agora, nós temos que... Eu estou aqui propondo, agora de um momento que é contemplar as famílias que estão cadastradas no Bolsa Família, porque já existe um dispositivo onde elas já pagam menos mesmo pela energia, cadastrado tanto na Copasa, na CEMIG, e que seria de forma justa. Mas todos têm que ser responsáveis pela sua parte, pelo seu uso, porque todos usam o território, o município, para se locomover, precisa da iluminação. Certas coisas que são votadas aqui me estranham, porque ou é 8 ou é 80. Então, eu acho que não está difícil. Muita gente disse o seguinte: mas quem não paga vai reclamar de você, vai achar que você está cobrando. Eu estou achando que eu estou sendo justo. Seria muito fácil para mim chegar aqui, simplesmente votar contra o projeto, não apresentar nada. Eu procurei estudar muito isso para poder chegar a um equilíbrio. Agora, eu tenho que ter essa responsabilidade. Então, eu estou propondo, abrindo mão dos terrenos, acredito que seja dispensado em torno de 600 a 700 mil reais ano por questão de terrenos ou até mais.
Agora, será que podemos abrir mão disso? Será que esse valor de mais de R$500 milhão são os outros cidadãos, aqueles que pagam, que tem que pagar para eles? Eu não acho justo, posso estar errado. Se eu estiver errado, né, lá na frente, acredito que eu vou passar a perceber que eu estava errado no dia de hoje. Mas até o momento, eu acredito que a minha fórmula é a mais justa de contemplar. E se não haverá renúncia de receitas, porque está havendo contrapartidas da outra parte. Apenas um ajuste daqueles que não pagam para pagar. Vereador, conclui. No caso aqui em questão, Zé Luiz, eu estou pensando no seguinte: vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Se a gente não modificar esse projeto esse ano, porque a questão dos terrenos, a gente só teria condição técnica de cobrar. Nós, eu digo a prefeitura, né, através da lei de vocês, a partir de 2018. Então, isso tem tempo para ser discutido em 2017. A energia elétrica, não. Se a gente não modificar a lei, alterando a tarifa de referência, que é a B4B hoje, para a tarifa de iluminação pública, que é o que a ANEEL está propondo e está exigindo das concessionárias, o nosso convênio perde efeito a partir de maio. Então, nós vamos deixar a prefeitura aí sem uma receita de mais ou menos 250 mil por mês, que dá aí quase 3 milhões por ano, e ela vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar para pagar a conta de energia elétrica. Da maneira que está hoje, ajuntou-se R$1 milhão de débito junto à CEMIG. E apenas porque estava sendo feita essa movimentação na Câmara, a prefeitura não foi cortada ainda. Só que é o seguinte, o recado mandado pela diretoria foi simples. A partir do dia 20, se essa lei não estiver aprovada, será efetuado o corte da prefeitura. Então, tanto a questão do parcelamento que a gente está propondo aqui, a prefeitura solicitou uma lei autorizativa à Câmara para poder parcelar o débito junto à CEMIG, tanto a questão também da aprovação dessa modificação na lei, porque a modificação da lei, nós viemos aqui propor aumento de tarifa nenhuma, nós só viemos propor aqui, tanto é que eu participei junto com o pessoal da comissão, para que não tivesse conotação política, tanto para vereadores da oposição quanto da situação, participaram, e a proposição era o seguinte: não se mexe em terreno esse ano, porque é um assunto espinhoso, deixe para se mexer no ano que vem. E foi o que a gente fez. Então, a gente modificou, inclusive, os percentuais da lei para que não houvesse prejuízo nenhum à população em termos do que já está sendo cobrado hoje na tarifa, na conta de energia elétrica. Principalmente para que a prefeitura não tivesse essa renúncia, né, vamos colocar essa perda de arrecadação a partir do segundo trimestre do ano que vem. Então, o assunto é muito mais sério, gente. Ao tempo que vocês estão aqui discutindo, modifica isso aqui, modifica aquilo ali, eu participei da comissão, olhei o que foi proposto nessa emenda, ajudei de tal forma que não tivesse conotação política nenhuma, que não prejudicasse a população e que resolvesse o problema junto à ANEEL e à CEMIG, para que o município não seja prejudicado. Agora, se os vereadores acham que dessa maneira vão conseguir alguma coisa, que vão modificar, vocês vão atrapalhar o município com relação à arrecadação. Se o município der conta de tocar sem a taxa de iluminação pública, bem, só que a gente sabe que não vai conseguir. Eu moro numa cidade em que foi feita essa renúncia da CIP e hoje a gente sofre as consequências. Vocês podem ir junto ao comandante da Polícia Militar. A primeira coisa que ele vai falar da questão da violência de Passos é a precária iluminação de Passos. Enquanto, nos 2 anos do Mauro Zanin, e até mesmo no início do governo do Reminho, foram feitos aí quase R$2 milhões em obra, com o saldo que se tinha dessa arrecadação, Passos não fez nem 10%. E a cidade é quase, né, em termos de população, 60%, 70% a mais da população. Então, não há como desvincular a violência, o aumento da violência, de assaltos e tudo mais, com a questão da iluminação pública. É prioritário isso aí. Então, o que vocês estão jogando não é apenas com a questão de travar um projeto, de postergar isso, porque se não for aprovado esse ano, gente, a modificação só vai passar a valer para 2018. Ou seja, nós ficaremos sem ela, isso se for aprovado em 2017. Nós poderemos ficar sem essa taxa em Paraíso, e aí sim, nós vamos ver o caos nessa cidade. É só uma dúvida, Alexandre. Essa dívida que o município tem, ela é de iluminação e dos bens públicos também que gerou essa... Não, basicamente só iluminação pública. Só iluminação pública. Porque quando a gente começou a mandar os avisos, o pessoal se mobilizou lá da prefeitura e pagou saúde, educação, todos os prédios públicos, eles tiveram cuidado de pagar.
deixando, porque a conta maior do município, gente, é 220, 240 mil por mês, é só a iluminação pública. Hoje a arrecadação banca só a iluminação pública, não banca nem o parcelamento que a Prefeitura já fez esse ano com a CEMIG. A Prefeitura já procurou a CEMIG no início do ano já, com a situação bem grave, e propôs um parcelamento, não cumpriu. Tem 3 parcelas atrasadas. Mas a conta da iluminação pública não está sendo paga. Julho não foi paga, outubro não foi paga, dezembro não foi paga. Então, quando a arrecadação da CIP dá alguma coisinha, vai lá e quita. Quando não dá, fica parada. Com isso tudo, juntando, com os juros, se for parcelar hoje, dá mais de 1.300.000. Isso aí, o próximo prefeito já vai pegar, praticamente durante o mandato dele, toda essa herança de 1.300.000 junto à CEMIG. Então tá, muito obrigado, Alexandre, por ter nos... Permite a parte... Eu te agradeço, Alexandre. Você, o Hugo, que contribuiu muito para o estudo, junto com a comissão, para a gente chegar nesse patamar pensando naquilo que é bom para a cidade. Eu quero deixar essa casa, mas não quero deixar aqui, da minha parte, nenhuma culpa se vier prejudicar o município. Então, eu te agradeço pela sua atenção. Antes de ontem, gentilmente, Sessão de Passo veio aqui participar da reunião da comissão de última hora e, mais uma vez, está aqui hoje. Então, esse vereador, de coração, te agradece por tudo que você fez, pela atenção que você teve comigo durante esse mandato. Muito obrigado. Viu? Vou deixar. Pela ordem, Alexandre. Sim. Bom dia. Bom dia. Também agradeço você pelo esse tempo que você sempre prestativo e atencioso com nós, vereadores, durante esse mandato. Eu só gostaria de fazer uma indagação, Alexandre, é o seguinte, os municípios que você atende aqui na nossa região, a situação deles é parecida com o Paraíso ou estão regularmente em dia com a CEMIG? Todos os municípios que possuem a CIP instituída, né, vamos colocar que eu atendo em torno de 20, 11 tem e 9 não tem, né, Passos é um deles. Os que possuem a CIP, todos já fizeram essa correção na lei já o ano passado. Quando eu estive aqui, a votação aconteceu juntamente com aquela sessão dos mototaxistas, foi meio tumultuada e não passou. A gente contou com a sorte. A ANEEL não extinguiu a tarifa em 2016, mas a tendência é que ela extingua em 2017, por isso a gravidade. Daqueles municípios que não possuem a CIP, quase todos, para você ter uma noção, Delfinópolis possui 6 faturas em atraso. Nós tivemos, saiu no jornal, a sede da prefeitura foi cortada. Então precisou pegar deputado, pegar tudo que você imaginar para ir lá em BH para solicitar a religação da sede para que eles pagassem metade do débito à vista. E o restante está sendo reparcelado. E eu estou indo essa semana lá para tentar, vamos colocar, sensibilizar a Câmara para a aprovação da taxa da CIP. Por quê? O município hoje ele fica simplesmente entregue ao governo federal, se repassa ou não repassa o FPM. Então, toda vez que você tem uma quebra no FPM, o que já não tem dotação própria, fica um caos. É o caso da iluminação pública. Quando você cria essa CIP, ela é destinada, o prefeito não pode usar ela para nada, a não ser pagar a conta dos postes, a manutenção dele e obra. Mais nada. Então, se você cria a CIP, você vai deixar pelo menos nisso a população resguardada, para irresponsabilidade de quem estiver gerindo o município. Porque se ele for irresponsável de comprometer as finanças do município, seja com folha de pagamento, contratados, com o que for, na hora que caia o FPM, a energia elétrica dos postes está resguardada, a manutenção das lâmpadas está resguardada. Tanto é que em Paraíso, apesar da CIP, a manutenção está um caos, porque a manutenção não é a CEMIG. Aonde a CEMIG dá manutenção ainda com o liminar, seja Passos, Carmo do Rio Claro ainda que está sob liminar, não se tem esse problema. Aonde tem uma empresa contratada, empresa privada, a gente não recebeu, não faz. 1 mês, 2 meses, no terceiro mês você pode ficar tranquilo, ela não vai fazer o serviço. E aí quem vai sofrer, quem paga. O pior de tudo que está acontecendo aqui hoje é isso, pagar a CIP, ela não dá para pagar hoje, no atual conjuntura, nem a conta dos postes inteiramente, quanto mais a manutenção, que é quase 90 mil por mês, junto à empresa. Então, o que a gente já chegou até a propor para o prefeito? Aproveite aí o início das vacas gordas no início do ano, faça a composição de uma equipe
própria da prefeitura, que pelo menos isso a população fica garantida. Uma caminhonete, eletricistas e material de iluminação pública. Saia da contratação terceirizada, porque se você tiver problema na arrecadação, a população pelo menos não vai ser penalizada com isso. Então, basicamente, quem não tem CIP hoje, com exceção de São José da Barra, que é o que tem a melhor, né, situação econômica da região aqui, todos os outros estão passando sérias dificuldades. O pior deles, Delfinópolis, que acumulou já 6 faturas, pagou 3, tem mais 3 para pagar, e o próximo prefeito está com a batata quente na mão. Permite uma parte? Alexandre, foi muito bem lembrado, você sabe do empenho que eu tive, junto com o prefeito, foi o assunto nessa casa, para que fizesse o entendimento com o Everton da CEMIG, que tinha empresa, ou mesmo não sendo a empresa, que poderia contratar o serviço dele, e é da cidade, conhece todos os problemas, vai ser melhor atendido e mais barato para o município. Muito bem lembrado. Espero que isso aí toque, viu, Dilma? Você que vai estar lá, que possa ficar esse serviço sendo prestado exclusivamente para a nossa cidade, que hoje a empresa que presta aqui tem mais 20 cidades. E isso ficasse só na nossa cidade. Eu estou dizendo que eu vou entregar a minha emenda e estou devolvendo a minha vista junto com a emenda para ela ser apreciada. O que eu estou vendo é uma coisa que eu nunca vi na casa. Senhor presidente, o senhor concedeu vista para o vereador Sérgio, né? Isso. Então, tem que aguardar a hora que o senhor pedir a sua vista para Vossa Excelência apresentar. Está com vista com o vereador Sérgio. A menos que Vossa Excelência tenha um entendimento que ele apresente dentro do pedido de vista dele. Eu respondo pelos meus atos. Então, Vossa Excelência tem que aguardar o momento certo. De ninguém, cada um vota. Vossa Excelência precisa aprender isso. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? A iminência da votação desse projeto tem que ser hoje, porque há o risco de ficarmos dentro do prazo de 5 dias sem iluminação pública no prédio. Sim, mas a Por casa... incompetência de prefeitos anteriores. Mas não vamos olhar pelo retrovisor, temos que olhar para frente, para o futuro. A realidade é hoje, é agora. Não adianta lamentar, o Rei já está... Olhar para frente e chicotear os mais necessitados, jamais. Então, mas entendeu? A casa tem que respeitar as normas. Então, o vereador tem o prazo regimental de 7 dias, então o projeto está com vista, então não tem como fazer mais nada.